Sejam bem-vindos ao quinto vídeo, estágio de ensino fundamental, formato de extensão, é o mini curso de História da África Pré-Colonial. Sou Helena Aparecida Cioli Sobral, RU 20-86368, cursando segunda licenciatura em História, orientador Júlio Rolim Machado Santos, o Polo da Uninter, Viúva, São Paulo. No dia anterior, tinha começado sobre o de janeiro e eu disse que retornaria, falar sobre a cultura animista, as religiões animistas, considero muito importante para compreendermos a cosmovisão dos africanos. Jardim Neto já explica, foi graças à importância dada à tradição oral que grande parte dos antigos conhecimentos ancestrais puderam ser conservados. Realmente, muita coisa foi sendo destruída, né? Seja pelo islamismo, seja quando chegou o europeu, mas a tradição oral foi mantendo aquele conhecimento todo deles, a cosmovisão deles. Então, vamos aqui conhecer um pouco mais sobre o 10 de janeiro. Deixa eu ligar o meu apontador a laser, né? Que eu adoro. A Grande Mesquita domina a cidade até hoje. Como eu disse, o Islã já chegou a... Eles trouxeram o cobre, a escrita, a religião. Então, pode ver que a mesquita ainda domina a cidade. Ela era alvo de interesse, essa cidade, de outros reinos da África. E por esse motivo, ela foi sendo conquistada e anexada a diversos impérios ao longo da história. Mas ela foi conseguindo, apesar de tudo isso, na tradição oral passada de geração após geração, manter as suas próprias tradições. Vamos ver um pouquinho disso. Nas construções, podem ser identificados elementos da estrutura familiar dos habitantes, algo que o Islã, com certeza, não concorda, porque eles não gostam de qualquer representação humana, familiar, seja na arte, seja nas construções. Mas lá, de Janeiro, eles conseguem fazer isso, sim. Duas colunas, né, que significam duas esposas, que elas têm o destaque, as colunas. E há um pilar para cada um dos 5 filhos. Podem ver, 1, 2, 6, 4, 5, vai fazendo mesmo conforme o número de filhos. Então, é um simbolismo que vai apresentando mais semelhanças com o encontrado em Benin, já a 1.500 quilômetros de distância, do que com a tradição escrita de Timbuktu, que é ali do lado. Nós vimos aqui no mapa, né, logo no início. Aqui, ó. Elas estão bem pertinho uma da outra, mas eles conseguiram ir mantendo o simbolismo entre eles, essas construções. Aí fica assim, se nascer mais um filho, ou se falecer alguém, se casar de novo, com mais uma esposa, isso daí o Islã permite, então eles continuam uma boa no começo. As casas são feitas de barro, se danificam com as chuvas. Assim, são continuamente reconstruídas, contando a história de cada família. Cada nascimento, morte ou casamento é representado na arquitetura. Assim, eles vão, nisso ter que reconstruir, cada vez que vai danificando uma parte da casa por causa das chuvas, vai já contando a história, as alterações que vai acontecendo naquela família, sobre um falecimento, inclusive dá para identificar se foi de uma criança, se foi de um idoso, um ancião, né, entre eles. Então, eles conseguiram manter as construções com estilo animista. Por quê? Porque eles acreditam que, além de contar a história, elas também envolvem espíritos, ou os orixás, que nós preferimos. Tem o orixá da terra, tem o orixá que é a terra lamacenta. Isso daí é uma cultura bastante rica. Inclusive, eu não posso deixar de falar nisso, né? Porque nesse momento que eu estou gravando o vídeo, eu fico vendo recentemente a grande mídia demonizando as religiões de matriz África. Basta alguém ser satanista, coisa assim, que aí já associam o satanismo, o demônio, a religiões africanas. Não tem nada a ver isso. Os orixás, mesmo os ancestrais, não tem nada a ver com o satanismo. Tá? Eles querem
é a vida, mesmo a vida depois da morte, eles têm uma relação, eles têm uma cosmovisão disso, da mesma maneira que os cristãos. E não tem nada de demônio ali, não. É muito demônio na ideia do pessoal que fica divulgando continuamente isso. Aqui a gente vê que eles contam a história deles. E é semelhante àquela guilda de artesãos, os artesãos do bronze, da de Benin, os pedreiros de Genebra também são uma corporação hereditária. É aquilo que eu falei, as tradições orais vão se passando de geração a geração. Na mesma, uma família, às vezes, já tem uns 50 ancestrais ali, que todos eles foram pedreiros, conheciam as técnicas de como fazer esses tijolos de barro, quais os espíritos sendo invocados para a saúde, para a boa sorte, para a segurança dos moradores daquela casa. Então, todo um ritual animista na fabricação dos tijolos. Aqui. Os espíritos são invocados para protegerem os moradores da casa. Todos os edifícios sempre começam a ser feitos dessa maneira. Os 4 cantos da casa devem ter tijolos especiais. Naqueles tijolos estão os poderes dos espíritos que vão ser o alicerce da casa. Certo? Esses pedreiros conhecem esses segredos dos rituais, das invocações, de como se faz, quais os materiais a serem utilizados, e vão fazendo séculos e séculos fazendo esse tipo de construção, assim como os artesãos do bronze em Benin. Portanto, nós vemos que o culto aos espíritos, o culto animista, ele se estende por boa parte da África Ocidental. Chegou aqui no Brasil, claro, né? Da pior maneira, mas chegou. Outra cidade, né, que também tinha crenças animistas, foi Genigiano, a 3 quilômetros de Jané, bem pertinho aqui. Ela surgiu em 200 a.C., mas estava completamente desabitada no século XIV. Provavelmente, a chegada do Islã contribuiu para o desaparecimento da comunidade animista ali, porque é muito próximo, embora indigeneiro conseguissem manter, né, nas construções, nos rituais, Genigiano já foi uma comunidade que sucumbiu, que o Islã não aceitava. Existe aquela questão que ainda se discute, depende do ponto de vista, né? Como eu já ouvi um professor falando há muito tempo, cada ponto de vista também é a vista de um ponto. Então, para alguns, o Islã tinha uma ação mais tolerante com outras religiões. Outros já consideram eles intolerantes. Provavelmente, muitas pessoas assim, que assistiram ao 11 de setembro e eram as pró-americanas, passaram a demonizar o Islã, que também está errado. Demonizar qualquer religião é só uma justificativa para você poder escravizar o povo, ou então fazer guerra a eles, destruí-los, isso também. Pessoas são pessoas. Você já imaginou? O Islã pode dizer, a cristandade invadiu aqui na Idade Média deles, então agora vamos destruir tudo. Ninguém ia gostar, né? Vocês gostariam disso? Eu sei, eles comparam o cristão a demônios também, que são contra lá, mas tem que ver isso. Não se sabe se essa comunidade foi expulsa de lá, se foram exterminados, o que houve com eles. Que o islamismo não aceita o animismo, não mesmo. O animismo já não liga, eles já têm as representações deles. Então, essa comunidade não tinha mais nada no século XIV. Só artefatos de cerâmica e ferro fundido de 800 depois de Cristo. No século VIII depois de Cristo, já tinha vestígios de ferro fundido, eles já sabiam a arte de fundir o ferro. Isso daí não é uma invenção europeia. Na África, a metalurgia, o molde do ferro, a arte no bronze são ancestrais, muito anteriores ao que nós podemos imaginar com esses esparsos vestígios que vai se encontrando. Como eu disse, a historiografia da África pré-colonial, ela ainda é objeto de muitos, mas muitos estudos, e isso tem acontecido há uns 20 anos.
realmente com intensidade, com seriedade, se opondo à visão eurocêntrica. Então, nós vamos encontrando vestígios. Vamos ver se daqui a uns 20 anos alguém pode dizer, não, já temos tudo, toda uma história realmente escrita, né? Vamos ver. Uma escrita de acordo com o ponto de vista africano. Aqui o doutor Kesely Heifer observando os materiais encontrados lá, ele empolgado ali, porque o ferro era bem resistente mesmo. E agora vamos conhecer, não é muito longe, os Dogon, outra comunidade animista, só que essa está viva. Esses é bem interessante também. Todos eles estão sendo mostrando cada vez mais interessantes. Deixa eu ver aqui que eu até sublinhei dos Dogon. Eles estão bem vivos. As casas deles, né? Se poderia datar a origem dos Dogon em 10.000 antes de Cristo, mas ainda não se tem certeza, apenas que as tradições são muito antigas. Aqui as construções das casas, né? Tem algumas umas escarpas aqui, mas o povo realmente das escarpas já não existe, eu vou chegar lá. Tá? Essa é uma visão de cima das casas, habitações dos Dogon. Eles ainda têm muita gente vivendo lá. E eles afirmam que eles estavam lá há 10 milênios. Até o momento, os arqueólogos encontraram locais de fundição de ferro de 500 antes de Cristo. Já dominavam a metalurgia, moldar o ferro, fundi-lo para fazer armas e artefatos também, gravar a sua própria história. Os Dogon eram um povo, ainda é um povo que trabalha muito com o ferro, certo? Eles são os ferreiros ali, a gente já viu os pedreiros de Benin, já viu aliás, os artesãos do bronze em Benin, temos os pedreiros de Jané, e aqui nós estamos encontrando os ferreiros. As técnicas antigas ainda são utilizadas, eles mexem com o ferro, essas rodas aqui que tem que fazer com o pé, ali para ir rodando e esquentando, limando o ferro, podem ver? E tudo isso é passado, não é um manual, não, é na tradição oral. O pai vai ensinando o filho, aí o filho ensina o filho dele vai ensinar o filho dele. Como disse já um artesão do bronze em Benin, foi assim no passado, é assim hoje e vai ser assim para sempre. É a tradição deles, é a maneira deles de não somente se conectarem com o passado, mas irem construindo o presente deles, gravando a própria história. Eles são sujeitos históricos, reconhecer isso. E protagonistas, principalmente. Bom, como os artesãos do bronze, Benin, os pedreiros Genet, os ferreiros do bronze, são tudo um grupo social de relevância. Sim, da mesma maneira que era honrado, era uma grande honra poder morar no mesmo bairro que os artesãos do bronze em Benin, morar também próximo aos pedreiros de Janeiro, as famílias lá gostavam muito de ter proximidade com eles, porque garantia a construção de casas abençoadas pelos orixás, pelos espíritos, essas casas teriam proteção. E os ferreiros dos Dogon também são um grupo social relevante, são considerados possuidores de magia. Aqui, eles estão vestidos para uma cerimônia fúnebre. O Dama conduz o espírito de ancião, falecido, claro, para o reino dos mortos. Então, todo mundo fica assim, eles estão vestidos assim para a guerra? Não, é um funeral, é um rito funerário. E são os ferreiros que podem se vestir assim, porque os ferreiros é que têm o contato com os espíritos, não é qualquer um que chega ali, opa, vou usar essa roupa e vou fazer o funeral. Não, as famílias de qualquer pessoa que falece ali chamam os ferreiros. Nesse caso, é para
uma cerimônia fúnebre. Também tem nas cerimônias de nascimento, dos casamentos, né? O equivalente dele para casamento, tem os ritos de passagem na vida, tanto os homens quanto as mulheres têm seus ritos de passagem, né? Eles não é uma sociedade em que se faz um aniversário, se completa tanto tempo e fica meio assim, agora eu já posso achar carta de motorista, já posso votar. Não, para eles o importante mesmo é uma introdução, inclusive, espiritual, em outra fase da vida. Eles vão mudando a maneira de se vestir, se comportar, tudo isso, e sempre com um ritual de passagem. Esse ritual, além de marcar a passagem, também celebra. E o funeral não deixa de ser um rito de passagem para a vida após a morte. Por isso que o ritual do Dhamma é extremamente importante. E como todos os rituais entre os Dogon, são conduzidos pelos ferreiros. Ó, estão usando aqui o índigo, é a cor da morte, e usam as pernas de madeira para apresentar a garça e assim assumir o caráter do espírito que acredita que o animal possui, neste caso a elegância. Eu ainda pensando o que tem de elegante para eles, sim. E, na verdade, é bem interessante ver que eles chegam a dançar com essas pernas de madeira, quem conseguir ver no vídeo, ali, que se eu pôr o vídeo aqui fica tremida, a imagem não fica muito boa, não, mas aqui eles têm a altura da perna de madeira, e eles vão conseguir dançar. Ó, essas roupas, por isso que a gente já sabe que é um ritual fúnebre, porque tem o índigo, que é a cor da morte, as pinturas, essas máscaras, todos são para o Dhamma, para o ritual funerário. A garça é para aquele caminho com elegância, para que o funeral seja, os espíritos no reino dos mortos recebam com a graça que ele também que ele se apresenta. Eles também buscam representações das serpentes, que lembra a arte de Benin. Esses aqui, que já devem ter visto no slide anterior, ó, isso aqui, bem mais de perto, isso representa a serpente. Aqui. E aí você vê que na arte Benin também, ó, a serpente. Inclusive com essas saídas, do lado representa sabedoria. E leva e também adquire sabedoria. Os ferreiros fazem tudo isso. As pessoas assistindo, provavelmente os familiares, tem as danças que são executadas pelos ferreiros, e tudo. Às vezes, alguém mal informado pode pensar assim, ué, eles estão fazendo uma festa? Não, aí é bem sério, não deixa de ser a celebração, não uma festa, assim, no sentido de alegria, uma celebração, porque ele está indo para outra etapa da existência, agora no mundo dos mortos. Da mesma maneira que quando nasce, é uma celebração de que alguém está começando essa etapa entre nós e os vivos. Aí chega uma certa idade, outra etapa. Eles vão fazendo isso, daí é bem característico da maior parte das religiões africanas, de matriz africana, são celebrações, a dança, a música, a Alberta Costa Silva já fala disso, que eles usam a música e a dança para se conectarem aos seus ancestrais e aos espíritos. Não tem nada a ver com espíritos no sentido de demônio, satanismo, nada disso, tá, pessoal? Eles estão fazendo isso como coisas boas para a vida, seja aqui, seja após a morte. É umas celebrações da vida e do bem, claro, da criação. O leopardo para os Dogon é a encarnação de espíritos ancestrais. Lembra que eu falei no outro vídeo? Prestem atenção nessa estátua aqui. O leopardo fica do lado do Obá, né? No tribunal do Obá, aí, o leopardo, a estátua do leopardo está do lado. Por quê? Para transmitir a sabedoria. E aqui,
nas placas de bronze, você vê isso, também nas placas de madeira, que os Dogon também fazem isso, entalhe lá em Benin. Né? No bronze, eles usam principalmente o bronze, eles também dominam a técnica com latão, fazem ligas de cobre, mas eles, o básico é o bronze. E os Dogon, além de serem exímios ferreiros, né, eles também fazem essas placas entalhadas entalhes na madeira. Né? Aqui eles estão contando histórias do Rogon, que é um líder entre eles. Cada desenho aqui muito bem feito, isso é madeira. Eu fico imaginando a habilidade manual para ir fazendo isso, porque se eu para pôr um prego na parede, eu lavar um dedo. Um negócio desse, eu estava sem as mãos, é oficial. É impressionante as habilidades deles nisso daqui. E tudo com significado. Não é aquele trabalhinho de arte assim, vou fazer um monte de desenho. Não é, não. Tem significado, tem história, os espíritos participam, tem participação sempre dos espíritos para eles, que é uma coisa bem bacana. Agora, não muito longe deles, tem uma outra comunidade que é mítica, os Telen. Eles viviam na escarpa de Bandiagara. Essas áreas aqui... Olha, eu baixo o olhar aqui, a foto não está grande, né? Então, eles viviam naquelas rochas, eles construíam suas habitações nas rochas ali, ficavam bem acima dos Dogon, os armazéns de cereais, a alimentação deles também, eles guardavam tudo ali nessas rochas, eles desapareceram, não se sabe muito bem como foi, se eles foram procurar lugares mais auspiciosos para sobreviver, né, para continuarem a vida deles, não se tem muita ideia de quais eram as principais culturas entre eles, se eles também lidavam com metal ou não, ao que parece, eles eram muito bons em armazenar cereais. Eles tinham as plantações na parte de baixo e armazenavam tudo lá no alto, o que era bom no caso de enchentes, né? A enchentes na África, sim, pessoal, tem muita região, você já viu em Degené, que as chuvas danificam as casas, porque elas são feitas de barro. Aqui também. A África, o pessoal só pensa assim, ou é só selva, ou é só deserto. Não, vamos ter uma ideia mais equilibrada. Nem o Brasil é só isso. O Brasil tem todo tipo de vegetação, todo tipo de clima. Então, acredita-se que os Telen eram pigmeus de pele vermelha e que podiam voar. Bom, que realmente a gente fica imaginando como é que eles chegavam aqui em cima, trazendo as coisas, construindo tudo aqui, essas saídas. Imagina, estar com sono aqui desaba. Dá para entender porque pensavam que eles podiam voar, né? Mas eles viviam assim, numa boa, não tinha problema nenhum. Não acharam, ninguém achou vestígios humanos, assim, de cadáveres, nada ali. Então, quer dizer que eles não morreram por ali. Só se o essa reforma ainda, ele mesmo avisa que sobre os Tele tem muito pouca informação. Tudo sobre eles foi o que os Dogon contaram. Que eles podiam voar, que eles viviam lá nas escarpas, que eles não tinham só seus cereais para eles nas escarpas. Mas, como eu já disse, são lendas, os vestígios são poucos, a não ser essas casas aqui. E também tem uma coisa que eu lembrei agora, eu estava assistindo sobre eles também gostavam de colmeias. Isso lembra alguém, né? Então, o povo etíope, acho, o Império Jackson, eles também tinham as colmeias, inclusive o mel para eles tem uma função sagrada. Os Telen também entravam em colmeias numa boa, ainda se acha vestígios de que já havia colmeias lá, nos galpões de alimentos deles havia colmeias, e pelo jeito eles conviviam numa boa com as abelhas, extraíam mel, própolis ali, usavam para se alimentar também, e tudo sem qualquer problema. Vamos ver um pouquinho aqui. Ó, este é um
galpão dos tele. É, tudo feito assim. Aqui o tempo já deteriorou tudo, mas eles tinham saídas, entradas aqui, e eram os famosos pigmeus de pele vermelha, o único povo assim, que se tem certeza, aliás, certeza não, que se fala entre os africanos de serem pigmeus de pele vermelha, coisa assim. Mas não se diz selvagens, eles tinham, como já vimos aqui, ó, eles viviam em habitações, isso aqui não estava na rocha, foi construído. Eles construíram habitações para eles, essas escarpas, nada daquela coisa de viviam nas árvores, nada disso. Se construíram as suas habitações nas escarpas, na escarpa, mas construíram. Então, assim a gente vê aqui, né? Analisando o galpão dos Telen. E aí eu vou finalizando esse vídeo. Esse foi mais rapidinho, só para falar um pouco mesmo da cultura animista, que ainda é presente naquela região toda da África Ocidental, era os reinos urubás, que veio muito disso para o Brasil, né? Da pior maneira, mas veio e sobreviveu aqui. Eles encontraram, os africanos encontraram uma maneira de, através, seja como sincretismo ou escondido mesmo, de manter toda essa cultura. Aí, espero que vocês tenham gostado. Por favor, coloquem o like para me ajudar a validar meu estágio, fazer comentário. No próximo e último vídeo também eu já vou apresentar as atividades que vocês também estarão recebendo elas para poderem trabalhar com seus alunos, atividades assim, mostrando um pouco dessa cultura, ainda vai apresentar mais um pouco, né, no próximo vídeo. Bom, muito obrigada a todos pela atenção e até a próxima.